Graças a Deus. Amém, pessoal? Então, 1 Samuel 17, o versículo 32. Não pode riscar aí, pode marcar na sua vida, que vai ficar marcado no seu coração esse versículo. Graças a Deus. Então ele fala assim pra gente, ó. E Davi disse a quem, pessoal? A Saul: não desfaleça o que, pessoal? O coração de ninguém, por causa dele. Quem, pessoal? Todo mundo sabe que era do gigante Golias, não é verdade? Dele. Teu servo virá a peleja contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Graças a Deus. Então essa tradução aqui é a tradução ARC, a tradução corrigida. Eu quero ler para você agora, pessoal, o mesmo texto, só que na versão NVT. Amém, pessoal? Olha só, irmãos, que coisa interessante que vai falar para a gente aqui agora. 1 Samuel 17, versículo 32, na NVT, ele fala assim para a gente: disse Davi a Saul: ninguém se preocupe por causa de quem, pessoal? Desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Amém? E aí no versículo 33, né, fala assim: Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele guerreiro desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Amém? A gente agora vai esmiuçar isso aqui, irmãos. Aonde que eu começo a mensagem aqui agora? Aonde que eu começo a nossa pregação? Fala assim, ó: disse Davi a Saul: ninguém se preocupe por causa de quem, pessoal? Então você observa que por Saul ouvir 40 dias e 40 noites a afronta de Golias, o coração dele ficou como, pessoal? Preocupado. O coração dele ficou preocupado. O coração de Saul ficou ansioso, inquieto: como que eu vou resolver, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso, meu Deus do céu, é o Golias querendo um homem, eu não sei quem eu vou enviar, eu não posso descer, eu não consigo, porque ele é homem de guerra e eu sou somente um dele. Somente, né? Só mais um na fila do pão. Amém? Mas ele é rei de Israel. Então você observa que aqueles 40 dias e aquelas 40 noites que o Golias ficou gritando no ouvido de Saul, deixou ele como, pessoal? Deixou ele preocupado, deixou ele inquieto, deixou ele ansioso. Graças a Deus. Então você observa isso. Eu estava pensando na palavra e eu fiquei observando isso. Que se a gente começar a dar um ouvido a problema, aos outros, até a gente vai ficar inquieto, ansioso, perturbado. Amém? Se a gente começar a ouvir aquilo que a gente não tem que ouvir, se a gente começar a ouvir vozes que a gente não tem que ouvir, irmão, por mundo afora, de quem está do nosso lado, sei lá, até a gente vai pegar o Saul preocupado. E o Davi fala, ó: não fica preocupado não, porque eu vou descer e lutar com ele. Amém? Por aquilo que o Davi falou, a gente vê que o Saul, ele ficou como, pessoal? Mas posso te falar o porquê que ele ficou preocupado? Porque ele ouviu mais o Saul do que a Deus. Amém? Foi por isso que ele ficou preocupado. Porque o Saul, ele ouviu mais as vozes do filisteu, do Golias, do problema, da adversidade. Ele olhou mais para o tamanho do Golias, que tinha cerca de 2,80 metros, 2,90 a 3 metros de altura. É alto ou não é, pessoal? É muito alto. Qual é o tamanho disso aqui, irmão? É misericórdia, só Jesus. Amém? Então ele focou tanto naquilo, ele focou tanto naquela situação que ele está enfrentando, que ele se esqueceu de ouvir a Deus. Ele se esqueceu que ele tinha o que, pessoal? Que ele tinha um Deus. Amém? Ele se esqueceu que ele tinha um Deus. Então uma coisa que eu anotei aqui assim, ó: o erro do Saul, ele só ficou preocupado porque ele ouviu mais o filisteu, ele ouviu mais a voz do Golias do que a voz de quem, pessoal? A voz de Deus. Amém? Mas eu quero que você me mostre na Bíblia uma coisa. Essa é a revelação desse versículo aqui. Me mostra na Bíblia aonde que o Saul ele busca a direção de Deus, não. Não existe. Ele está 40 dias e 40 noites sem falar com quem, pessoal? Ele está 40 dias e 40 noites sem buscar a Deus. Como é que vai vencer? Como é que um coração desse não fica preocupado? 40 dias e 40 noites. O problema não é o Saul, o problema é ele não ter buscado
O problema, sabe o que ficou pior ainda, pessoal? Tinha um profeta de Deus em Israel, mas ele se esqueceu que ali estava quem, pessoal? O Samuel. Nada mais, nada menos do que o Samuel. Aquele que desde pequeno já ouvia a voz de Deus, irmão. Desde criança ele já ouvia Deus chamar ele. Irmão, Samuel foi um ótimo profeta, irmão. Glória a Deus por isso. Só que você vê que quando a gente fica muito preocupado, a gente se esquece de Deus. A gente se esquece que a gente tem um pastor. A gente se esquece que a gente tem um sacerdote para buscar, para pedir orientação, para nos revelar um texto que eu não entendo. Pastor, eu não entendo, Deus quer falar comigo. Deus não fez isso uma vez, pastor. Eu li uma coisa aqui, eu sei que Deus quer falar comigo aqui. Mas pastor, eu não estou conseguindo entender. Na hora que eu li, não estou melhor que ninguém. Mas ele buscou o pastor dele, ele buscou a orientação. Falei, você quer dizer isso, isso e isso. Ele falou, pastor, obrigado, porque é exatamente isso que eu estou passando. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou permanecer na palavra que o Senhor deu para lá. E Deus está abençoando ele, irmãos, onde ele ficou. Aquela palavra que Deus queria falar para ele, não conseguiu entender. É igual Samuel. Samuel, ele falou, ô Eli, está me chamando? Não, eu não. Samuel, ô Eli, você está me chamando? Ele fez o quê? Não. Na terceira vez que Deus chama Samuel, o Eli fala assim, quando ele te chamar de novo, você fala, eis-me aqui. O Eli entendeu, o Samuel não. Amém, pessoal? Então observe isso, ele ficou preocupado, cara, que ele buscou a Deus. Ele focou mais no gigante, ele focou mais em como vencer o gigante, e ele se esqueceu do Samuel, que era um grande homem de Deus, era, não era, pessoal? Um ótimo servo de Deus. Amém? E se esqueceu, não é à toa que o livro é Samuel, né? Primeiro e segundo, não é nem Davi, é Samuel no livro. E ele se esqueceu de buscar, além de tudo, o próprio Deus. Não tem nenhuma parte da Bíblia, nesses 40 dias e 40 noites, que o Saul, ele busca a direção de Deus. Não. Nós temos que tomar muito cuidado com a preocupação, com o problema, com o gigante, para ele não fazer a gente esquecer do nosso, que nós temos um Deus. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Amém? Abra rapidamente comigo Jeremias 29:13. Você não pode esquecer de Deus. Olha só o que o próprio Deus ele vai falar para a gente aqui nessa noite, irmãos. Jeremias 29:13. Esse eu vou ler aqui na ANC. Amém? Não se esqueça do seu Criador, irmãos. E o maior exemplo disso é o Davi. Em 1 Samuel 23, Davi fala: existia uma cidade chamada Keila. E Davi ele pergunta para Deus, e os filisteus, esse povo aqui de Golias, né, estava atacando lá. E o Davi pergunta a Deus: irei eu e ferirei Keila? Ou e ferirei os filisteus? Deus falou assim: vai e tu e ferir eles, pode ir. Aí, irmãos, o povo que estava com Davi, sabe o que eles disseram? Os soldados de Davi, sabe o que eles falaram para Davi? Ô Davi, ô rei, ô Senhor, se aqui a gente já está com medo de lutar, imagina se a gente for lá. Quase que aquele medo entrou no coração de quem? De Davi. E de novo ele se volta para Deus e ele fala: Senhor, irei eu e ferirei eles? Se eu for, o Senhor vai entregá-los na minha mão? Deus falou: Davi, pode ir que eu vou entregar na sua mão. Pode ir que você vai ferir. Davi foi e feriu e venceu, irmãos. Amém? Então é isso que Deus ele quer que a gente faça, pessoal. Jeremias 29, capítulo 1. Eu quero ler o 12 com vocês. Isso aí todo mundo conhece, não? Todos nós conhecemos esse texto aqui. Talvez você não sabe aonde está, mas eu tenho certeza que quando eu começar a ler, você vai lembrar esse texto. Jeremias 29, 12. Vamos ler o 12 primeiro. Olha só, pessoal, o que Jeremias ele vai falar para a gente aqui, né? Deus vai usar o Jeremias para escrever. Ele vai falar assim, ó: porque eu bem... Não, peraí, eu estou nesse errado. É o 12, né? Então, o que, pessoal? E orareis a mim, e eu... Versículo 3 agora. Então, aí fala assim, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus ele quer ser buscado pela gente, irmãos. Deus ele quer ser consultado pela gente. Bem, pessoal,
Quem vai no médico se consultar aí, pessoal? Você não chega lá, você não coloca a gente, doutor, eu tô assim, doutor olha pra você, aí olha o teu olho aqui, olha a tua língua, aí fala, você está bem, você está doente, você está com isso, você está com aquilo outro. Deus, Ele quer que a gente consulte Ele, irmãos. Deus, Ele quer ser buscado. Ele fala, se você me buscar com todo o seu coração, você vai me encontrar. Você vai me achar, não importa onde você está, se no fundo do poço, se afundado na droga, ou se está lá em cima já com o pastor, não importa onde você está, irmão, não importa, pastor, eu conheço o fulano, está na droga lá afundado, se ele buscar a Deus com todo o coração, ele fala, ele vai me achar. Ele vai me encontrar. Deus, Ele quer ser buscado pela gente, irmãos. Deus, Ele quer ser consultado por cada um de nós. Ele fala, busca que eu vou até você, me invoca que eu vou. Ele fala, eu irei até você, irmãos. Amém? Eu posso chegar para você e falar assim, meu irmão, se você precisar de alguma coisa, me ligue que eu vou. Posso ou não posso? Posso, só que eu sou falho. Eu posso na hora dizer assim, poxa, houve um imprevisto e não vou poder, mas Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém? Ele não vai se atrasar, Ele não vai chegar depois, Ele vai chegar antes de você. Ele é único, que pessoal? Ele está em todos os lugares. Eu não posso dizer assim, poxa vida, me perdoa, irmão, porque houve um imprevisto aqui em casa, eu não vou poder ir te ajudar. Mas Deus já está lá. Deus não fala, Ele fala, eu irei. Pode ter certeza que Ele vai, irmãos. Amém? Pode ter certeza que o nosso Deus, Ele vai. Entende? Então, uma coisa que eu notei aqui, a preocupação de como resolver nos faz esquecer de Deus. Nos faz esquecer que nós temos um pastor, um sacerdote, um profeta. Nós temos a Bíblia. Cuidado para você não esquecer do Deus que você serve, irmãos. Principalmente no dia da angústia, da luta, em nome de Jesus. Volta lá para Samuel, 1 Samuel 17. Esse foi só o versículo 32, é só o início. Daqui calma, não tem mais ainda. Volta lá, pessoal. 1 Samuel 17, 32. Amém, pessoal? Então o que ele fala, pessoal, na primeira parte? Ó, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Agora olha isso aqui, olha que coisa linda. Seu servo vai lutar contra seu servo. Que coisa linda. Davi era servo de Saul. Davi era servo de Deus. Não é à toa que Deus exaltou Saul. Não foi à toa que Deus exaltou Saul. Quer ser o maior? Aprenda a ser o menor. Quer ser o grande no céu, no reino dos céus? Aprenda a servir aqui na terra. Quem já leu isso na Bíblia? Jesus falou isso. Quer ser grande lá no céu? Quer ser o maior? Quer ser exaltado? Se humilhe. Amém? Quer ser colocado na frente? Senta lá atrás primeiro. Amém, pessoal? Teu servo vai lutar contra ele. Mas pastor, qual que é a revelação disso aqui, irmão? Assuma a sua responsabilidade espiritual. Assuma o talento que Deus te deu. Assuma o dom que Deus te deu. Amém, pessoal? Eu lembrei daqueles talentos que aquelas pessoas receberam. Um recebeu 3, não, um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. Cada um conforme a sua capacidade. Cada um recebeu aqui conforme a sua capacidade. Só que aquele que recebeu 5, ele foi lá e granjeou, trabalhou e multiplicou para 10. Aquele que recebeu 2 foi lá e granjeou e multiplicou para... Agora aquele que recebeu 1, o que ele fez, pessoal? Com medo, ele enterrou o talento dele. Irmão, não enterre seu talento, assuma a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque se você não assumir, irmãos, vai vir outro e vai assumir o seu, e você fica para onde? Para trás. Você vê gente chegar agora, pegar aquilo que era para ser de você. Amém? Eu imagino que ninguém aqui quer ser deixado para trás. Amém, pessoal? Deus não quer colocar ninguém para trás, não. Mas Deus, Ele vai ver quem quer e quem não quer. Deus, Ele vai ver quem está querendo, quem está no Espírito. Deus vai ver quem está na fé e quem não está. E Ele vai dar para quem, pessoal? Para quem quer, irmão. Ele vai dar a bênção para aquele que está ali lutando por ela. Eu sempre falo isso, não. Aqui, né, nas igrejas, podem ter pastores, eu não aguento mais, eu não quero mais. Irmão, lá em Madureira deve ter uns 40 orando, Deus, me dá uma oportunidade. Enquanto tem um que não quer, tem 50, 70 querendo, irmão. Amém? Enquanto o Elias não queria mais, Deus falou assim, já tem um que quer, vai para o Eliseu.
Ó, vai lá, eu acho que em Gilgal, se não me engano, vai lá em Gilgal, tem um homem lá chamado Eliseu, passa para ele a unção, passa para ele o Espírito, é ele. Amém? Elias falou o que, pessoal? Ah, só estava eu aqui. Não, Deus falou o que para ele? Ainda tem 7.000 que não se curvaram. Aonde tem um que não quer, irmão, tem um bocado querendo. Se eu não assumo a minha responsabilidade espiritual, vai vir outro no meu lugar. E eu vou só ficar sentado vendo os outros se abençoados e eu ficando para trás. Vendo os outros crescer, os outros prosperar, os outros e eu só para trás, porque eu não assumi aquilo que eu tinha aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quem que era aparecer para lutar? Era o Davi ou era o Saul? Era o Saul, mas o Saul viu as mulheres cantando, a Saul seus milhares, mas a Davi seus 10 milhares. Era para ser o contrário, era para ser Saul aos seus 10 milhares, era para ele, não para Davi, irmãos. Mas veio o outro e pegou aquele que era dele. E ele ficou para onde? Porque ele não assumiu a responsabilidade dele. Assuma o talento que Deus te deu, assuma o dom que Deus te deu, irmão. Amém, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai ler um texto que está lá em 2 Timóteo, daqui a pouquinho. Uma coisa que eu observo em Davi é que Davi ele tinha o espírito de fé. Davi ele tinha o espírito de ousadia. Davi não deixou Golias incomodar o coração e nem o Deus dele. Davi não deixou as palavras de Golias preocuparem o coração dele. Irmão, você lê isso aqui, deve estar te preocupado. Davi está com a mente limpa. Davi está com a mente tranquila. Amém, pessoal? Você lê isso aqui, ó, seu servo vai lutar como se ele fosse o cara de 2 de altura também, igual o Golias. Mas não, Davi era mansinho, era pequeno, né? Mas ele fala com tanta propriedade, com tanta certeza: teu servo vai lutar contra a sua. O Davi ele tinha, pessoal, o espírito de fé, o espírito de ousadia, o espírito de não fazer ele ter medo para recuar. Ele, ao invés de correr para trás, ele ia para cima, irmãos. Eu quero que você leia comigo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. É esse espírito aqui que nós temos que ter, irmãos. É esse espírito aqui, ó, que Deus ele dá para a gente, irmãos. É esse aqui que está aqui na Bíblia, ó. 2 Timóteo capítulo 7, versículo... Perdão, 1 Timóteo 1, 7, né? Mas eu quero ler com vocês rapidamente o versículo 6. Porque no 6 ele vai falar uma coisa muito interessante, irmão, para você ouvir e para a gente meditar. Olha isso, irmão, podemos ler? 2 Timóteo 1. 2 Timóteo, todo mundo achou? 1, versículo 7. Versículo 6. Olha o que ele fala, irmão. Por este motivo, te lembro que o que, pessoal? Que o quê? Que desperte o que, pessoal? O dom que há em ti. Olha isso, que existe em ti pela imposição das minhas. Desperta o dom que é em você. O dom que adormeceu, o dom que você não usa mais, você parou. Desperta esse dom, irmãos. 2 Timóteo 1, 7. 1, 6. Eu li o 6 agora. Agora eu vou ler o 7. Amém? Agora olha o que fala o 7, pessoal. Porque Deus não nos deu o espírito de quê? Temor, medo, mas de fortaleza, espírito forte, de amor e de moderação. O que é moderação, pessoal? Beba com moderação. E por que é moderação? É controle, controlado. Beba com controle. Né? Como fala aqui no estado. Então, por isso, muitas das vezes, pessoal, eu vejo aquele negócio tirar, não sei o quê. Uma vez eu vi um rapaz subindo na parede, assim, ó, e batendo igual um pica-pau na coluna. Irmãos, Espírito Santo, ele dá controle pra gente. É controlado. Bem, pessoal. Aqui, ó, moderação da Bíblia. É Bíblia, eu não estou falando nada demais. É aqui, o Espírito que Deus nos deu, ele é forte. Ele tem amor e ele é controlado. Amém, pessoal? Controle. Nós temos que ter o controle. É esse espírito que nós temos dentro da nossa vida. O espírito de fé. O espírito que, ao invés de me jogar para trás, vai me fazer avançar para cima do gigante, para cima do problema, para cima da situação contrária, difícil. Sei lá o que está passando, irmão. Amém, pessoal? Mas vai me fazer vencer no nome de Jesus, porque ele é forte. Graças a Deus. Eu quero te mostrar uma coisa rapidamente em Números 13. Abra lá, Números capítulo 13. Eu quero te mostrar aqui
uma coisa muito importante para você. Você vai ver agora, amém? Você vai ver nesse texto Davi e Saul conversando, irmãos. Olha que coisa linda aqui agora, pessoal. Números 13, versículo 30. O que ele fala aí, pessoal? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente o que, pessoal? Prevaleceremos contra a cidade, contra o gigante que tinha nessa cidade. Tinha gigante aqui. Eles foram, mas o Caleb está dizendo isso, sabe por quê? Porque Deus falou: eu vou dar nas mãos de vocês a cidade, pode ir que é de vocês, pode ir que eu vou dar nas mãos. Então o Caleb e o Josué, eles ficaram com os olhos naquilo que Deus ele disse, eles permaneceram naquilo que Deus ele. Agora olha como é que é, pessoal, a palavra de um derrotado. Olha como é que é a palavra de alguém que não confia em Deus, não. Olha isso aqui, ó, versículo 31 agora, pessoal. Porém os homens que com ele subiram disseram. Você observa que nem o nome deles fala, só fala assim os homens, irrelevante. O Caleb está aqui, ó, mas Caleb fez calar o povo. Agora os derrotados não aparece aqui, ó, só aparece, olha isso aqui, ó. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte. Isso aqui é a palavra de quem, pessoal? De um derrotado. É a palavra de um fracassado. É uma palavra de quem tem medo, de quem não confia em Deus, irmão. Lembra o que eu falei? Que é o Davi e o Saul conversando? O Davi é o de cima. Não, vamos lá, vamos vencer. O Saul vai falar isso aqui para Davi, ó. Você não pode, você não consegue. É o Davi e o Saul conversando aqui, ó. Só que, né, sem eles estarem ali. É só uma comparação assim, para que você possa entender o nome do Senhor. Mas é claro que Davi não estava aqui, nem Saul, não é verdade, pessoal? Claro que ele não estava aqui, é só dando um exemplo para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, então você vê como que é a palavra de derrotado, como que é a palavra de um fracassado, e como que é a palavra de um vencedor, de um vitorioso, principalmente a palavra de quem permanece na fé. A palavra de quem permanece naquilo que Deus disse. É isso aqui, ó. Vamos lá, vamos com ânimo, vamos feliz, porque a gente vai vencer. É herança. O que é herança? É algo deixado de pai. É algo deixado para a gente, irmão. Deus falou: eu vou dar essa terra nas mãos. O Caleb colocou os olhos na palavra, mas os homens colocaram os olhos em quem, pessoal? No gigante. Entende? Colocaram os olhos nos gigantes. No problema, na dificuldade. Não, meu Deus do céu, ele é maior que a gente. Não dá para ir, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que a gente. Olha o que fala, irmãos. Volta lá, 1 Samuel 17. Ainda eu vou continuar lendo na NVT, tá? Aí você pode ler na tradução normal de você. Você está tomando hoje um banho de Bíblia. Amém? É muito versículo lá para cá, para lá para cá. Amém, pessoal? Aqui tem palavra, irmão. Graças a Deus, você não vai ficar se balançando. Tem palavra, viu que muda a palavra. O louvor é bom, o louvor é forte, mas a palavra não vai te dar vitória. Quando Deus fala contigo, pronto, acabou. Confia nele que ele vai fazer a obra no nome de Jesus. Amém? Olha aqui, irmãos, a palavra de derrotado. 1 Samuel 17, 33, na sua tradução, fala uma coisa. Eu vou ler na minha aqui, ó. Fala assim, ó. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. Lembra que eu falei? Não, a gente não consegue. Eles são maiores do que o que eles estavam lá atrás. Lembra? Números? Aqui, ó, o Saul falando: não, você não pode. Irmãos, sabe quem que ama falar isso no seu ouvido? Posso falar? O diabo. É ele que ama sussurrar no seu ouvido, ó. Quando você está na fé, quando você está com confiança, com certeza, é o diabo que gosta de sussurrar no seu ouvido: ó, você não consegue, você não pode, você não é capaz, você não é bem-vindo, para com isso, você não dá, não desiste. Para. Quem gosta de sussurrar no nosso ouvido é quem, pessoal? É o diabo.
É o diabo que sussurra no nosso ouvido, irmão. É o diabo que vem colocar essas coisas. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Às vezes usa familiar, às vezes usa, sei lá, ele mesmo vem na sua mente, ele, sei lá. Irmão, quem gosta de sussurrar isso no nosso ouvido é quem, pessoal? É o diabo. É ele gosta de falar com você, você não dá, não consegue, não vai, para, não sei o quê. Amém? Mas continue na fé. Faça exatamente o que o Davi ele vai fazer. Ele vai falar isso aqui agora, pessoal, ó. Né? E Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu. Você é apenas o que, pessoal? É apenas um rapaz. Você é apenas um menino. Ou seja, o diabo tentou fazer o Davi, o Saul, né? O diabo tentou fazer Davi olhar, sabe para onde? Na condição dele. Você não pode. Você é pequeno. Você é um menino. Primeiro o diabo sussurra que você é incapaz, daqui a pouco ele traz você para a sua condição. Eu não posso fazer, não dá, eu não consigo. Eu não sirvo para ser obreiro, eu não sirvo para fazer a obra, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Não, isso é coisa de quem, pessoal? De Deus? O diabo é aqui no seu ouvidão. Eu falei de manhã, pensa num ser que tem lado, irmão. É quem, pessoal? É o diabo. Pensa num ser que é bom de papo, irmão. Não tem dinheiro, não tem nada, mas ele tem o que, pessoal? Uma lápide, se você deixar, ele te leva. Leva até a aliança do seu dedo, até o chinelo do pé. Amém, pessoal? Pensa num ser que tem papo, irmão, sabe que consegue conduzir o mundo, consegue conduzir a pessoa. Entende? Quando você vê, você não pode, você não consegue. Você é um rapaz. Agora ele faz ele olhar para a condição dele. Eu não consigo, não dá. Só que o Davi não olha para isso, irmão. Olha o versículo 34 agora, pessoal. Olha isso aqui, 34 fala assim, ó. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Então ele tira o cordeiro com o cajado. Mas espera aí, que o cajado não é só para tirar, não. Olha o que ele vai fazer com o urso agora, da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Olha o que ele fala aqui. Na minha fala isso, na sua está diferente. Eu dou golpes no leão, no urso com o meu até ele morrer. Então o cajado serve para tirar, mas serve para bater também. Matar um leão, no urso na cajadada, irmão. Davi fez isso. Versículo 35, pessoal. 36, né? Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus. E não posso falar uma coisa? Nada e nem ninguém consegue parar quem tem fome de vencer. Nada e nem ninguém consegue impedir quem quer vencer. Consegue impedir o preguiçoso. Eu não vou sair porque tem um leão lá fora. Lembra do preguiçoso na Bíblia? O preguiçoso fala isso: eu não vou sair porque tem um leão lá fora. O Davi fala o quê? Eu pegava o leão, travava aqui, ó, e batia nele com um cajado até ele morrer. O Sansão rasgava o leão no meio como se fosse um cabrito. O preguiçoso: eu não vou sair porque tem um leão lá fora. O derrotado fala isso. O preguiçoso fala isso. Mas quem quer vencer, irmão, nada e nem ninguém para essa pessoa. Quer que eu te mostre isso? Antes de Davi chegar aqui, o que os irmãos dele falaram para ele? Eu conheço a tua presunção. Volta lá para trás daquelas tuas poucas ovelhas. O teu lugar era aqui, Davi. Aí quando ele chega diante do Saul, o Saul fala o que para ele, irmão? Você não consegue, você não é capaz, você é um menino, não dá. Quando ele chega diante do Golias, o que o Golias fala? Por que você mandaram um menino para me enfrentar? Você acha que eu sou um cachorro, irmão, para você vir com paus e pedras a mim? Mas mal sabia ele que aquele pau que ele tinha na mão, ele já tinha matado um leão e um urso. E Golias seria o próximo. Acho que se Golias soubesse, irmão, ele tinha dado 3 passos para trás e recuado, para ele ficar vivo, para sair com vida. Mas ele não sabia. Amém, pessoal?
Olha que coisa interessante, irmão. Quem tem fome de vencer, quem quer vencer, quem é um vencedor, irmão, nada para essa pessoa. Quem quer vencer, nada impede ela. Quem quer consegue, quem quer correr atrás. Quem quer se esforça e alcança, irmão. Amém, pessoal? Nada pode parar quem tem fome de quem, pessoal? De vencer. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Amém, pessoal? É palavra de vencedor. Eu vou e vou derrotar ele. Eu vou e vou fazer o que ninguém quer fazer. Eu vou descer e vou lutar. E eu vou ser abençoado. Amém, pessoal? Agora o derrotado, preguiçoso, qualquer coisinha, tem um leão lá fora. Eu não vou sair porque o leão está lá. Então pega esse leão e rasga ele no meio. Faz igual como o Sansão fez com o leão. Em Juízes 16, o Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito. Olha que coisa boa, irmão. Amém, pessoal? Quem quer vencer, nada e nem ninguém consegue parar essa pessoa. Quer que eu te mostre isso? Leia agora o versículo 37. Não, foi aonde a gente parou. Na minha tradução fala assim, ó. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Aí ele fala assim, ó. Por fim, aqui na minha tradução fala assim, ó. Por fim, Saul consentiu. Consentiu lá. Ou seja, eu não vou conseguir parar ele. Eu não vou conseguir impedir. Eu já fiz de tudo para impedir. Eu já fiz de tudo para parar. Mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir parar o Davi. Ele está muito na fé. Ele está mais na fé que eu. Amém, pessoal? Nada consegue parar quem está. Ele fala que Davi Saul consentiu. Eu não consigo parar. Eu já tentei, já fiz de tudo. O diabo, desde lá de cima da família dele, queria parar ele, irmão. Mas não conseguiu. Muitas das vezes você ouve isso dentro da sua casa, irmão. Dos seus que você ama. Você ouve isso. Esse sussurro que você não consegue. Você não é capaz, não dá, para. Dentro de casa, fora de casa. Mas quando a gente quer vencer, ninguém para a gente. Nada nos impede, só a gente mesmo. Amém, pessoal? E daí então a gente finaliza, né? Davi, o Saul consentindo. Eu não vou conseguir parar esse garoto. Eu não vou conseguir parar esse rapaz. Irmãos, Davi confiava muito em Deus, irmão. Por isso ele não se preocupou com a voz do Golias, que eu imaginei que não era fina, deveria ser grossa, voz de guerreiro. Ele não se intimidou com aquela voz. Ele não se intimidou com o tamanho do Golias. Ele não se intimidou com a armadura do Golias. Nada preocupou ele. Ele ficou com o coração em paz. Confiar em Deus nos deixa com o coração em paz para lutar e vencermos. Amém? É isso que eu anotei aqui, ó. Davi confiava muito em Deus. Por isso ele não estava preocupado quem era Golias. Amém, pessoal? Por isso que ele não estava preocupado. Graças a Deus. Pode fechar a sua Bíblia? Fecha aí. Mas eu quero ler para você um versículo agora. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. É Naum, capítulo 1, versículo 7. Para ser bem rápido, a gente finalizar agora. Amém, pessoal? Naum, capítulo 1, versículo 7. Olha isso aqui, ó. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Diga-se comigo, ó. E conhece os que confiam. Então, quando você age com confiança, Deus ele te conhece. Esse é o Ian que eu conheço. Esse é o Cirlei, Berlinda, a irmã Ritinha, a irmã Vera, a irmã Rosane. Esse é esse que eu conheço. Agora, quando você age com medo, quando você age com falta de confiança, Deus ele desconhece a gente. Cadê ele que eu não estou te reconhecendo? Não é esse que eu conheço. Eu conheço o outro, realmente o guerreiro para cima. Esse eu não conheço, não. Eu conheço aquele que confia em mim. Trata de vir aqui agora aquele que confia em mim, para a gente vencer.
Ele fala aqui, ó, e conhece os que confiam. Deus, ele conhece a gente. Deus, ele conhece a minha família.